Buenas, meu povo! Buenas, minha pova! A ideia hoje é nós falarmos única e exclusivamente sobre a Ford, tá? Então, o que está acontecendo com a empresa, quando começou, as atitudes que ela está tomando, os resultados que ela está tendo com isso, as consequências, certo? Por que eu demorei para fazer esse vídeo, sendo que isso tudo já aconteceu lá um tempão atrás e já aconteceu horrores de coisa junto, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo do jeito que tu já conhece o canal, do jeito que tu já conhece a minha forma de trabalhar. Eu demorei mais para fazer o vídeo, para eu pesquisar melhor do que eu já sabia, e eu pesquisar melhor o que está acontecendo, que é justamente para trazer o que ninguém está falando, sobre o que ninguém está abordando. Que é muito fácil, tu digita Ford no Google, é muito fácil, aparece um monte de informação, que é tudo a mesma coisa que um site copia do outro. E é muito simples tu dizer, ele tá indo embora por causa disso, porque é culpa daquilo, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. E aí eu quis abordar a coisa mais a fundo para trazer no sério, na origem, o que está acontecendo. Esse vídeo vai ser dividido em 4 partes. A primeira parte, a situação econômica do mundo e o que aconteceu com a Ford no meio dessa situação econômica. A segunda parte é a política da empresa, tá? As decisões da empresa, o modo de pensar da empresa, o modo de agir da empresa. Na terceira parte eu vou trazer as decisões que a empresa tomou. E por último, e não menos importante, a minha opinião de tudo isso que aconteceu e o resultado disso para frente, tá bom? Se a gente tiver que achar uma origem para o que está acontecendo hoje, eu te diria que foi o ano de 2005. Na divulgação dos resultados do balanço de 2005, a Ford anunciou que os Estados Unidos, naquele ano, foi o pior mercado para os veículos da marca. Embora eles tenham conseguido um lucro de 2 bilhões em 2005, esse resultado foi 42% menor do que o resultado de 2004. Só na América do Norte, nesse ano de 2005, a Ford teve um prejuízo de 1,6 bilhões de venda de veículos só no seu mercado doméstico, só em casa. A culpa desse prejuízo, de acordo com a Ford, é do aumento do preço do combustível, que vinha aumentando bastante desde então, e a mudança do gosto do consumidor americano, que pelo aumento do combustível eles começaram a preferir carro europeu e asiático, que é menor e mais econômico. E foca muito nessa parte, mudança do gosto do consumidor americano por carro europeu e asiático, menor e mais econômico. E aí a decisão da Ford lá em 2005 foi parar de produzir carro, aqueles carros gigantes, beberrão que eles produziam, e produzir carro menor e mais econômico, que era o que o público estava querendo. Como é que eles resolvem fazer isso? Mudando toda a fabricação americana. Todas as indústrias americanas que produziam carro da Ford, eles começaram a mudar para atender essa nova demanda. Em 2008, devido à crise, a Ford tem uma diminuição, uma perda de vendas, uma diminuição das vendas de mais de 30% no mercado. A situação naquela época ficou tão ruim que as 3 maiores americanas, que são os 3 maiores grupos de automobilísticos americanos, que é a Ford, a GM e a Chrysler, tiveram que pedir arrego para o governo. Eles pediram auxílio para o governo federal de 17 bilhões de dólares, as 3, que dá mais ou menos 5 bilhões e meio para cada uma. E a justificativa disso era para manter emprego, manter a indústria funcionando, senão eles iam ter que demitir muita gente, ia dar quebradeira e ia ser um auê dos infernos. Como se não tivesse sido. A gente dando mais um salto no tempo, 2012 foi uma das piores quedas dos últimos 20 anos da história da Ford. E na expectativa da Ford, isso ia se manter para os próximos anos. Essa queda ia continuar e não tinha uma previsão de melhoria, de recuperação para a Ford nos anos seguintes. Isso em 2012. Então essa situação econômica, o que estava acontecendo no mundo com a Ford ao longo dos anos. A política da empresa, a política da Ford, tá? A Ford, ela se tornou uma instituição, uma empresa parada no tempo. Então a Ford não inovava ou não inovava com a velocidade necessária os seus produtos. Ela simplesmente parou no tempo ao redor do mundo e, além de parar no tempo, não produzir mais nada, não evoluir mais nada, eles tomaram um monte de decisão errada, fizeram um monte de cagada. Então eles não atualizavam os veículos, eles tinham pouca evolução tecnológica. Nos Estados Unidos, enquanto consumidor,
estava mudando a preferência de carro por carros menores, por carros mais econômicos. A Ford continuava lançando aquelas banheiras gigantonas, beberrona pra caralho. Eles não conseguiam enxergar o consumidor, ou não estavam, simplesmente não estavam preocupados com o consumidor, com o que o consumidor queria. Entende? Então, eles, em nenhum momento eles olharam para o consumidor e tentaram atender a necessidade do consumidor. Eles lançavam o que eles queriam e o consumidor que lute. Aqui na América Latina, enquanto o consumidor estava começando a pegar gosto por mais tecnologia no carro e não mais tanto motor, de novo, aqui para nós eles estavam parados no tempo. Então, enquanto aqui o consumidor estava começando a pegar gosto por esses kits multimídia, com mais tecnologia, com mais informação, certo? Nos Estados Unidos e na Europa, a Ford tinha um sistema, um multimídia deles, que era o Sync 3.0, que era bom pra caramba, todo mundo gostava, todo mundo elogiava, mas aqui para nós a gente tinha o 2.0. Então, mesmo eles tendo disponível um sistema mais avançado lá fora, eles traziam para cá para nós o mais atrasado, mais antigo. E isso era para qualquer carro, carro top de linha da Ford que tu comprava. Em vez de vir o 2.5, o Sync 3, vinha o Sync 2. Enquanto tinha essas coisas melhor lá para fora. Além disso, tem o câmbio automático, o Power Shift. E é bem isso mesmo, é um shift, porque foi um shift aquele câmbio. Então, quem teve a experiência de ter um carro com aquele câmbio vai saber dizer, pode deixar nos comentários aqui se sofreu com ele ou não. Então, eles começaram a desenvolver um câmbio automático, criaram o famoso Power Shift e não deu certo. Só que o câmbio não deu certo, não é que, vamos botar nos carros e aí os carros começaram a andar e a gente começou a ver problema. Não, não deu certo já de arrancada. Eles sabiam desde o começo que o troço tinha problema, que o troço não era boa coisa, dar certo. O que eles resolveram fazer? Lançaram assim mesmo. E aí o troço deu tão ruim que eles tiveram que retirar tudo do mercado. Teve carro que vinha com esse Power Sheet que eles pararam de produzir o carro. De tão ruim que deu, eles pararam de produzir. Foi mais fácil a gente parar de produzir o carro do que tirar a porcaria do câmbio e tentar fazer um recall, alguma coisa. E aí, nesse meio tempo, outras montadoras começaram a oferecer carros com mais tecnologia, carro mais avançado, mais atualizado, mais completo. E o consumidor começou a comparar e começou a comprar. Então começou a migrar para outras concessionárias e começou a ignorar a Ford, e a Ford começou a perder mercado. Mas também vamos ter que tirar o chapéu para a Ford, né? Eles não ficaram olhando tudo isso parado. Eles não ficaram parados analisando isso tudo e nem as horas. Eles começaram a tomar decisões, eles começaram a ver as informações, ver o que estava acontecendo, começaram a decidir para cima, tá? Quais foram as decisões que eles começaram a formar? Em 1999, a Ford criou o PAG, P-A-G, tá? Aí tá aqui, ó. Que quer dizer Premier Automotive Group. Basicamente era um conglomerado, era um conjunto de carros de luxo sobre o nosso guarda-chuva para a gente explorar. Então o PEG esse era responsável pelas marcas Lincoln, Mercury, Aston Martin, Jaguar, Mazda, Land Rover e Volvo. Lembra, eles começaram isso em 99. Até o ano de 2004, a Ford gastou 17 bilhões para formar esse grupo com essas marcas. Começaram a acontecer os acontecimentos. Ali 2005 eles tiveram, como eu já te comentei, ali 2005 eles começaram a ter prejuízo. Ali 2012, 2008, teve a crise de 2008. Então ali eles começaram a reformular esse PEG. Em 2002, o Lincoln, a marca Lincoln, foi retirada desse grupo, desse PEG, e foi trabalhar de forma independente. Isso aí fazia parte da estratégia de marketing da Ford, de separar a marca de importação da marca nacional, tá? Hoje, a Lincoln ainda existe, atua nos Estados Unidos, em um ou outro lugar aí, solto no mundo, e fabrica um sedã de luxo, crossover e utilitários esportivos. Só isso. Em 2007, a Aston Martin foi vendida por 848 milhões de dólares para a ProDrive. A ProDrive é um grupo de engenharia especializada, lá, avançada, um grupo de engenharia avançada especializada em corrida. Em 2008, Jaguar e Land Rover foram vendidas juntas para a Tata Motors, que é uma empresa indiana, por 1,15 bilhões de dólares, ou 1 bilhão 150 milhões de dólares, o que preferir. 2010, a marca Mercury simplesmente foi fechada.
resolveram fechar, descontinuar o projeto, fechar as portas, fechar o caixão, beijar a viúva e acabou. Em 2009, a Volvo, de acordo com uma avaliação da Ford, eles avaliaram a Volvo por 6 bilhões, em 2009. Em 2010, a Ford vende a Volvo para Geely Motors, que é uma empresa chinesa, por 1,5 bilhões de dólares. Em 2015, a Mazda foi vendida para um consórcio para um grupo japonês, um consórcio lá de um grupo japonês. E aí essa informação não tenho, não sei o valor que a Mazda foi vendida. Porque o que acontece? No ápice da Mazda com a Ford tinha 35% das ações. E aí eles foram diluindo ao longo do tempo. Então, quando a gente foi vendendo essas empresas aí, eles foram diluindo junto à Mazda. E aí sobrou um valor mínimo ali desses 30%, sobrou menos de 10%, que eles venderam lá em 2015 para esse consórcio japonês. Tá? O que fica disso? A Ford gastou 17 bilhões para formar esse grupo dessas marcas e vendeu por um pouco mais de 4 bilhões. Então só aí a gente tem 13 bilhões de prejuízo, ainda nas vendas das marcas, tá? 2019, a Ford decide fechar a fábrica de São Bernardo, que fabricava caminhões. E aí, quando a Ford fez isso, a ideia da Ford não era simplesmente fechar uma fábrica qualquer por prejuízo, por qualquer coisa. A ideia da Ford nesse momento era encerrar a produção de caminhões. Então, o fechamento da fábrica em São Bernardo foi o fim da comercialização dos caminhões da Ford na América Latina. Na Europa, na mesma época, a Ford vendeu a operação de caminhões dela para a Iveco. Então a Ford acabou com a venda de caminhões na América do Sul e na América Latina, né? E na Europa, vendendo tudo dela para a Iveco. A única resquício que sobrou da Ford de caminhão foi na Turquia, que ela tem uma parceria que é a Otosan, sei lá como é que se fala isso, mas é quase 100 anos já que eles têm essa parceria com essa empresa turca aí. Então, ao longo dos anos, o que a gente veio vendo agora é que a Ford tinha em vários locais produzia e comercializava caminhões, eles estão vendendo essa operação, vendendo esse negócio. Só sobrou a parceria deles com essa empresa turca, por enquanto. E agora vamos para as fábricas fechadas e as demissões. Lá em 2005, quando eles começaram a ter prejuízo, e eles decidiram que tinha que remodelar o mercado deles, eles já começaram a fechar fábricas, mudar fábricas e fechar fábricas dentro dos Estados Unidos e demitir gente, certo? Então lá em 2005, 2008 isso aumentou. Junto com isso, a Ford percebeu que eles têm um problema de estrutura hierárquica. Então no organograma ali de estrutura da Ford, eles têm uns 14 níveis de chefias. E aí eles estão achando agora que demora muito para tomar decisões, para agir e tudo mais, eles estão tentando corrigir isso. Então eles estão desde lá de 2005 cortando e corrigindo isso, e eles querem cortar essa estrutura de 14 níveis para 8, 9 níveis ou até menos. Então eles já andaram fechando coisa nos Estados Unidos lá por 2005, andaram fechando lá por 2008, só nos Estados Unidos. 2014, eles fecharam 3 fábricas na Europa. 2 no Reino Unido, uma planta de montagem e uma estamparia, e uma terceira unidade na Bélgica. Essas 3 unidades tinham aproximadamente 5.700 pessoas trabalhando, então eram 5.700 postos de trabalho. Isso lá em 2014. A empresa, ao longo do tempo, decidiu descontinuar a venda de alguns sedãs que eles achavam que não estavam vendendo muito. E aí, em 2018, eles anunciaram que iam parar de produzir carros de passeio nos Estados Unidos. E aí eles iam começar a produzir nos Estados Unidos, única e exclusivamente, SUVs e carros elétricos. Em 2019, a Ford demitiu 7.000 funcionários, ou 10% da sua força de trabalho mundial. Em 2019, uma planta francesa responsável por produção de transmissão automática também foi descontinuada. Em 2020, fecharam outra fábrica no Reino Unido, responsável por fabricação de motores de 3 e 4 cilindros. Além do fechamento das 2 fábricas aqui no Brasil, que a gente ouviu agora semana passada. E com a decisão de fechar as 2 fábricas no Brasil agora semana passada, neste ano de 2020, a Ford emitiu um comunicado dizendo que o foco dela a partir de agora é a produção de SUV, picapes, Mustang
e carro elétrico. Então, até agora, o que a gente viu? Lembra que eu falei dos erros da Ford em tomada de decisões, que eles tomavam decisões extremamente ruins e eles estavam trabalhando para tentar melhorar isso? Pois é, a minha opinião sobre isso é que o trabalho deles para as decisões ruins que eles tomaram é tomar novas decisões ruins. Se tu analisar a decisão da Ford em 2005, quando eles não prestaram atenção no que o mercado, o que o consumidor estava querendo, eles vendiam uns carros grande, beberrão, muito potente, eles resolveram mudar toda a planta deles nos Estados Unidos para produzir carros menores e mais econômicos, que a população queria. E aí, depois disso, eles resolveram parar de produzir carro, tanto nos Estados Unidos como aparentemente no mundo todo, para no fim de todo o ciclo eles voltarem a produzir picape, SUV e carro elétrico. O carro elétrico a gente separa, a gente vai falar um pouco mais tarde, mas tipo picape e SUV, que são carros grandes, beberrões e potentes, que era a ideia deles lá do início. Então tu vê que o pessoal está muito perdido lá dentro, não, as ideias às vezes não estão batendo muito. E aí, fora isso, a gente puxa o carro elétrico, que eu acho que é o verdadeiro medo da Ford. A preocupação deles em fazer carro elétrico, começar a produzir carro elétrico. Cara, a gente tem a Tesla, que produz uns carros espetaculares, carros elétricos. Tem de inovação, tecnologia, o ápice da inovação e tecnologia em veículo hoje está num Tesla. Tá? Inclusive o Elon Musk hoje, há pouco tempo atrás, agora durante a semana, o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo. Mas foi pouco tempo que agora ele perdeu para o Bezos. Agora o Bezos voltou, o Jeff Bezos voltou a ser o primeiro de novo. O Tesla pode ser rápido, né? Mas a entrega da Amazon consegue ser mais rápida ainda. Então ele passou o Jeff Bezos entrou e pediu para a Amazon entregar ele lá na ponta, lá, ele largou ele lá na ponta de novo, que chega antes. De novo ele voltou a ser o homem mais rico do mundo. Mas estão nessa briga aí, tá? E aí hoje a gente olha tipo a Tesla como inovação em carro elétrico e referência, o escambau, mas a Tesla é o abre-alas desse carnaval aí, tá? Tem a sombra atrás da Tesla, tem bastante coisa. Ali atrás da Tesla, na sombra, a gente tem a Apple, que está produzindo, está começando a produzir um carro elétrico, está desenvolvendo seu carro elétrico, talvez lance até esse ano, ano que vem, seu carro elétrico. E aí, cara, um carro elétrico da Apple vai ser um troço mirabolante. Sabe, a infraestrutura, eles já estão há anos, eles têm várias patentes de partes automotivas, de carros, eles têm várias patentes que eles já registraram que eles estão fazendo. A Apple tem autorização para fazer teste de carro elétrico em algum lugar lá nos Estados Unidos, que agora eu não lembro, mas eles já têm autorização para andar com o carro na rua para testar, tá? E agora, recentemente, eles fizeram um pedido de peças automotivas, um pedido gigantesco de peças automotivas, de insumos, que foi o que despertou a atenção do pessoal. Oficialmente, eles ainda não falam nada, eles assumem que tem, né, que tem projeto, tem pesquisa e tudo mais, mas por enquanto eles não falaram nada de nenhum lançamento, mas acredita-se que a data está próxima. Só para tu ter uma ideia, a Tesla tem uma patente de vidro que escurece sozinho, sabe? Ele escurece e clareia, como se fosse um insufilme a seu bel prazer, né? Ou na vontade do usuário ou na vontade do próprio carro. O sol começa, clareia o dia, quanto mais claro o dia, mais o vidro escurece. Conforme vai anoitecendo, vai escurecendo, o vidro vai clareando. Não sei como vai funcionar isso, mas a Apple tem uma patente dessa. E aí tu imagina, hoje tu tá acostumado com a Ford, tu compra um carro, o carro vem sem insufilme, tu tem que levar para botar insufilme, tem que pagar um dinheirão, e aí tu tem que botar o insufilme dentro da concessionária da Ford, que tu paga 3 vezes o valor do insufilme na rua, porque se tu botar o insufilme na rua, tu perde a garantia do vidro, e aí a Apple vem com um troço desse que o carro escurece e clareia o vidro a hora que quiser. Se bobear, vai mudar a cor do carro a hora que quiser ainda, esses carros da Apple. Só não vai vir com um carregador, né? Aí o único problema vai ser o carregador. No caso, o carregador é a direção. Como já está acostumado a dirigir sem direção, já tem as outras direções desse carro da Apple, você vai vir sem direção, sem roda, sei lá eu. Mas vai ser um troço interessante. Então a Apple está vindo nisso, está vindo forte. Quando vir forte, a Apple vai revolucionar isso de algum jeito, esse setor automobilístico. E o Google também está produzindo carro já faz anos. Já. O Google já tipo, não é novidade para ninguém. O Google está produzindo carro elétrico. Então o Google também está vindo junto. O Google tem hoje, se quer ter uma ideia, o Google tem uma empresa, a Waymo. E aí, se tu andar nos Estados Unidos, em Phoenix, nos Estados Unidos, tu baixa um aplicativo, Waymo One. E aí é um Uber aquilo ali, só que da Google. Tu consegue chamar o carro,
vai vir um carro vazio, sem ninguém dentro, tu te senta no banco de trás e dá uma volta para onde tu quiser. Então o carro te leva sozinho. Então em Phoenix o Google tem esse aplicativo para testar o carro, justamente para fazer essa questão de viagem do carro, o teu destino, onde tu tá, onde tu quer ir, o carro faz isso tudo sozinho. Por enquanto, só em Phoenix, nos Estados Unidos. A Google tem a marca dela, tem a patente dela, está criando seus produtos, a Apple está criando seus produtos, a Tesla já está no mercado, está desenvolvendo, está criando seus produtos, e a Ford está ficando para trás. E eu te digo o seguinte, numa situação normal, tá? Nos carrinhos da Idade da Pedra, se a Ford já está tomando sufoco em quesito tecnologia, tu imagina quando chegar essas empresas focadas em tecnologia. Imagina quando essas empresas chegarem nesse mercado, o que vai acontecer? Quando a Ford está desfazendo de todo o seu império para focar em carro elétrico, é muito nisso que eles estão pensando. Essa movimentação hoje que a gente está vendo da Ford, esses fechamentos de fábricas, diminuir, enxugar produtos, que era vários produtos focando em 3, 4, 5 produtos, né? O Mustang, picape, SUV, carro elétrico, 4 produtos. Então eles estão, de tudo conglomerado que eles tinham, eles estarem focando em 4 produtos e esse sufoco todo que estão passando, de demissão, fechamento de fábrica, demissão de funcionários, provavelmente o que a gente esteja assistindo ao vivo, tipo em cores nesse momento, é a extinção da Ford. Então essa história não termina aqui, né? Isso que a gente viu hoje não termina aqui, isso vai ter mais desenrolar da história. A Ford fechou fábrica no Brasil, né? Que é todo o bafafá que está se falando. A Ford fechou 2 fábricas no Brasil, mas tem ainda uma fábrica aberta na Argentina e no Uruguai, né? Que é que produz as picapes, as Ranger. Então, provavelmente, num futuro, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, provavelmente se fecha essas fábricas, que aí eles vão perceber que eles estão produzindo carro muito grande, e aí foi um erro, decisão, porque não estão vendendo carro muito grande. A mesma ladaia que eles já estão. Então, provavelmente se fecha essas fábricas no futuro. Só não fechar agora, mas daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2 anos, fecha de novo. Fecha o Mustang, enfim. O que a gente deve estar vendo, provavelmente, é a extinção da Ford. Eles não vão conseguir, eles já não estão se adequando à tecnologia vigente na área deles, no universo deles, e agora com essas empresas novas chegando, com esse boom de tecnologia novo chegando, provavelmente eles não vão conseguir dar conta. E aí vão se extinguir, vai se acabar. Então, o que é uma pena, porque é uma empresa centenária, né? A Ford, uma empresa centenária, com uma história bonita pra caramba, vai ter um fim desse por causa da cabecinha fechada dos gestores. Se tu acha que eu tô sendo um pouco exagerado, eu te pergunto o seguinte, tu já ouviu falar na Nokia? Tu já ouviu falar no BlackBerry? A Nokia era o top, o suprassumo dos celulares, tá? Então, o que hoje é a Apple, o que hoje é a Samsung em telefonia, era a Nokia, ali nos anos 90, início dos anos 2000, certo? Então, o BlackBerry também, BlackBerry foi um dos primeiros, em princípio, de smartphone era o BlackBerry. Então, tudo que era executivo, tudo que era gente importante, que ele ter um troço sofisticado, tinha um BlackBerry. O resto do povo tinha um Nokia. Então o Nokia dominava, então todo mundo tinha um Nokia, o Nokia dominava a porra toda. O Nokia, pra tu ter uma ideia, além de ser aquele troço grandão, tijolão, uma bateria do Nokia, cara, durava 6 meses. O Nokia, se tu botasse ele na tomada para carregar, e quando ele tivesse ali perto de 100% de bateria, faltasse luz, aquela bateria do Nokia abastecia o bairro inteiro durante 3 dias, para tu ter uma ideia da quantidade de carga que aquela bateria aguentava. Só que a Nokia, tanto a Nokia quanto a BlackBerry, eles fecharam no mundo deles, e não aceitaram a evolução, não aceitaram o que estava surgindo, que quando surgiu a Apple com o iPhone, quando surgiu depois a Samsung com os smartphones, com os Android, quando surgiu o sistema operacional Android, revolucionou tanto, mudou tanto a tecnologia que eles não conseguiram acompanhar e saltaram fora, sumiram. Hoje tu não deve mais nem ouvir falar. Tá? Agora que tu deve estar pesquisando no Google, que eu falei, deve estar pesquisando no Google, tu vai achar ali a Nokia. Ah, a Nokia ainda está viva, vende um smartphone aqui, vende um celular ali, vende um apetrecho lá, BlackBerry está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não com o mesmo peso que tinham antes. Eles eram líder, em primeiro lugar em venda no mundo todo, agora mal enxerga. Vai procurar as 100 maiores empresas, talvez tu enxergue ali pelo meio de 100 ou nem isso. Eu acredito que isso seja, só que isso quando aconteceu com a Nokia, ninguém percebeu. O pessoal mais antigo que tinha nem perceberam, e dependendo da geração, dependendo da idade que tu tá vendo isso agora, tu nem sabia que existia. E já a Ford, a gente tá vendo isso acontecer ao vivo. Então a gente está presenciando a Ford definhar. Tá? Aquela grande conglomerado está definhando para chegar na extinção, e a gente provavelmente está vendo isso agora. Então a Ford vai ser o que foi a Nokia, sabe, uns anos atrás.
Então, a falta de inovação, a falta de tecnologia, a falta de planejamento, decisões erradas, escolhas erradas, sabe, produto errado, mercado errado, então eles conseguiram fazer um mix de tudo errado ao mesmo tempo. E aí a Ford simplesmente vai se extinguir, vai se acabar. Que é uma pena, porque a história da Ford é uma história bonita, né? Mas quem criou a Ford, quem trouxe a inovação para a Ford, que realmente inovou no setor também automobilístico e criou toda aquela linha, todo o design, foi o Ford. Só que o Ford, infelizmente, já, né, não está mais entre nós há muito tempo. E aí só sobrou a Ford, com um bando de boca aberta incompetente, e aí fordeu. Então a Ford, infelizmente, vai se forder por causa disso. Se tivesse o Henry Ford aí para tocar a barca, para ajudar, provavelmente já tinha feito alguma coisa. Como não tem, fordeu. Infelizmente. Essa é a minha visão do que está acontecendo com a Ford. Eu trouxe tudo isso justamente para mostrar que não é. Né? Antes da gente olhar só o nosso umbiguinho, tem um mundo acontecendo em volta. Então está acontecendo situações do mundo inteiro envolvendo a Ford, as fábricas, o fechamento, a decisão da Ford, o que está acontecendo com a Ford, né? O destino futuro, o que está acontecendo. Assim como a gente está preocupado que a gente perdeu uma fábrica da Ford totalmente desatualizada, de repente a gente consiga trazer uma fábrica dessas novas. A gente pode trazer uma fábrica de carro da Apple, a gente pode trazer uma fábrica da Tesla, pode trazer uma fábrica da Google, do Waymo. Tu achava que era só o risco Brasil? Ah, não, o problema é o presidente que eu não gosto, é muito imposto e aconteceu tudo o que aconteceu. Não, tem muito mais coisa até a gente chegar nesse nosso umbiguinho aí. Então, por isso que eu resolvi trazer isso tudo hoje, explicar isso tudo hoje, tá? Eu tô fazendo um vídeo específico sobre o Risco Brasil, né? Agora eu consegui acabar, editar e lançar esse da Ford, tô fazendo sobre o Risco Brasil, para explicar exatamente o que é o Risco Brasil. Que o Risco Brasil, ao contrário do que muita gente fala, não é só um presidente que eu não gosto e muita carga tributária. Tem muito mais coisa envolvida dentro desse Risco Brasil. E aí, de novo, eu estou fazendo o mesmo trabalho, estou pesquisando para trazer isso tudo. O que é o Risco Brasil, quando começou, por que surgiu, o que a gente pode fazer para acabar com isso, quanto tempo para acabar com isso. E aí, se tu não te inscrever, tu vai perder isso. Então já te inscreve aí, que quando eu lançar esse vídeo, tu fica sabendo, e aí tu consegue assistir e dar tua opinião, tá legal? Então, meu muito obrigado e